Luciana, como a gente tinha pedido, né? Agora, depois de uma paulada dessa, né? Como a gente faz na prática para conseguir reagir a essa questão? A palavra é tua, Luciana. Obrigada. Boa noite a todos e todas, né? Para reagir a uma coisa dessas, acho que temos que respirar bastante, né? Mas vamos começar. A Kátia me pediu para falar um pouco sobre a parte prática, mas eu vou compartilhar também com vocês, porque não tem como não falar do direito adquirido. Haja vista que as pessoas que vão aposentar agora, né, que podem se aposentar, a maioria tem direito adquirido. Então, deixa eu tentar compartilhar isso aqui. Então, vamos lá. Não tem como não falar de direito adquirido, né, porque todos os servidores que podem aposentar agora, né, nesse ano de 2020, após a emenda, a maioria tem direito adquirido. São poucos os que me implementaram após 12/11, né? E eles perguntam sempre, é uma dúvida recorrente, qual que é o melhor fundamento? Ao que eu tenho direito, né? Então, eu coloquei numa tabelinha, colocando o seguinte, de acordo com a linha do tempo. Começa com a emenda 20 de 98, como o doutor César frisou, né? Nós tivemos várias emendas, então, a emenda 20 e a emenda 47 limitaram o servidor ao ingresso de 15/12 de 98. Então, os servidores que ingressaram até 15/12 de 98... Deixa eu ver se ele abre. Servidores que ingressaram... até 15/12 de 98, eles podem aposentar com integralidade e paridade e também podem aposentar por uma regra da emenda 20, que permitia a aposentadoria com 53 anos para homens, 48 para mulheres, 35 tempo de contribuição. Só que a emenda 20, ela extinguiu lá o tempo de serviço, porque antes não era contributivo, você poderia trazer tempos que não eram contributivos, como tempos rurais, estágio não contributivo, você poderia trazer para averbação, né, para utilizar no serviço público, e o tempo passou a ser tempo contributivo. Então, com a emenda 20, não existe mais aproveitamento de tempo sem contribuição, né? E ela instituiu também um pedágio, você poderia aposentar com 53 anos e 48, mas você teria redutor na sua aposentadoria. Então, você teria um redutor. A emenda 47, ela é de 2005, mas ela veio amenizar um pouquinho a emenda 41, que foi de 2003. E ela garantiu a integralidade e paridade, né? E a regra de, a cada ano a mais trabalhado, que a pessoa trabalhasse a mais, ela poderia reduzir um ano da idade. Então, se você trabalhou 36 anos, sendo homem, você poderia aposentar com 59. Depois tem a emenda 41, na verdade, a 41 vem antes da emenda 47, mas ela mudou algumas coisas, porque ela colocou que para quem ingressou até 31/12 de 2003, ok, você vai ter integralidade e paridade com ativos, né? Mas você não tem mais redutor de idade. Isso, quem ingressou entre 16/12 de 98 a 31/12 de 2003 se enquadraria nessa regra. E quem ingressou após 31/12 de 2003 só poderia se aposentar por 80% das médias da contribuição, das maiores contribuições, né? Faria-se 80% da média, a pessoa aposentaria com 80% dessa média. A média composta por 80% das maiores contribuições. E nós tínhamos também a aposentadoria por idade. Aqui eu estou falando só de regras comuns, não estou frisando as aposentadorias especiais, porque elas têm regras específicas, como foi citado, né? E essas são as aposentadorias comuns. Então, na aposentadoria por idade, o cálculo ele também considerava a média aritmética das 80% maiores contribuições, com uma proporcionalidade ao tempo que foi contribuído. O tempo era 35 anos, então, se você trabalhou 30, tinha um fator 30 sobre 35 que multiplicava essa média, né? Aí, quem implementou a partir de 13/11,
que ainda em 2020 são poucos, não são muitos, considerando as regras de transição, né? Nós temos duas regras que permitem a totalidade da remuneração. Uma é a de transição, com pedágio, que um pedágio de 100% do que faltava para você trabalhar, né? Então, se, para mim, em 13 de 11 de 2019, quando publicou-se essa emenda, faltasse 2 anos, eu teria que trabalhar mais 4 para cumprir essa regra. 2 anos que faltavam, mais 2 de pedágio. E a regra dos pontos, que também ela possibilita, né, uma totalidade de remuneração, entre aspas, né, porque tem aquela questão da pontuação, de atingir toda aquela pontuação que o Dr. César citou, e também admite, né, desde que a pessoa não tenha migrado para o RPC e tenha ingressado a 31 de 12 de 2003. Então, essas duas, o ingresso tem que ser também até 31 de 12 de 2003. Para os demais servidores, né, que é o meu caso de muitos outros que não conseguiram implementar nada, a média vai ser totalidade da remuneração, com pedágio, né? No caso da regra de transição, então, se para mim falta um pouquinho para aposentar, e faltando esse pouquinho para aposentar de 2 anos, eu tenho que cumprir 4, mas a minha média não é mais 80% das maiores contribuições, não é sobre 80% das maiores contribuições, e sim sobre 100%. E também a regra dos pontos. A regra dos pontos ela é bem maléfica, porque ela coloca aquela questão de você ter que trabalhar muitos anos, porque ela coloca que a sua remuneração ela é 60% do salário e soma 2% a cada ano que exceder 20 anos. Então, se eu trabalhei 20 anos, né, eu tenho 60%, e se eu trabalhei, sei lá, 35 anos, eu vou ter mais, né, mais 30%. Então, eu tenho 90%. Até chegar aos 40 anos de trabalho para poder conseguir o 100% da média. É um fator meio ingrato. E o mesmo ocorre com a aposentadoria por idade após 13 do 11. Aí eu fiz uma simulação de aposentadoria com um servidor X, né? Esse servidor era um homem que não implementou, e aí eu fiz uma simulação só para ter noção de como ficaria a vida dele. Ele só faltava 1 ano para completar 35 anos, mas ele não tinha a idade. Então, ele tinha 34 anos de contribuição, mas não tinha a idade. Na simulação que eu fiz, a última remuneração, se ele fosse aposentar pela emenda 47, porque ele ingressou antes de 98, ele aposentaria com 18,075. E aí eu fiz a diferença para a regra pior que a regra dos pontos. Isso na simulação, tá? E dá uma diferença para a regra dos pontos de 5.481,90, é quase o teto do regime geral, né? Na média dos 80%, se ele também tivesse implemento do direito adquirido, né, na média das contribuições, emenda 41, ele aposentaria com 15.728,12, com uma diferença para a pior regra de 335,02. A aposentadoria por idade anterior dava um pouquinho diferente, como eu disse, ele tinha quase 35 anos de contribuição. Então, ela fazia aquele fator 34 sobre 35, e esse fator, ele reduzia um pouquinho essa média dos 80% para 15.117, com uma diferença de 2.524,36 para a pior regra. Depois, né, a média dos 100%, que é a média que você cumpre o pedágio, né, ou cumpre a totalidade dos pontos. Com a totalidade dos pontos, ou cumprindo o pedágio, daria 14.310,35, e com uma diferença de 1.717,25 em relação à pior regra dos pontos, que dá 12.593,10. Bem, diante disso, vocês já viram que
a aposentadoria mudou, e isso é muito importante para vocês entenderem que quando você vai solicitar aposentadoria, antes de solicitar, não vá correndo, eu quero aposentar de qualquer jeito, peça todas as simulações para a sua gestão de pessoas, compareça a sua gestão de pessoas, ou entre em contato com a sua gestão de pessoas, para que eles façam todas as simulações possíveis. E aí você senta e compara, porque isso é uma diferença muito grande, pelo menos a meu ver, né? É uma diferença significativa, e a pessoa que aposenta vai ser um idoso, vai precisar de um convênio médico, vai precisar ter outras necessidades, né? E isso é uma diferença que, para mim, valeria a pena você pensar com calma antes de pedir aposentadoria. Eu falo isso porque já ocorreu de servidor pedir aposentadoria por qualquer fundamento, e à época não era o Despex que fazia as aposentadorias, era a SRA, que era a antiga Sanf, né? Ela ligou para mim e falou: Luciana, esse servidor ficou maluco, ele pediu aposentadoria por um fundamento muito ruim. E aí nós entramos em contato com a gestão de pessoas e o servidor refez o pedido, houve um cuidado com o servidor, né? Como isso foi centralizado, isso não vai ser mais visto, a gente não pode escolher pela pessoa, né? Você escolhe o seu fundamento, você faz a sua escolha. Então, faça a simulação de aposentadoria e veja bem o que você quer, porque isso dá diferença. Bem, vamos lá. Para pedir aposentadoria, você precisa apresentar os seus documentos pessoais, como identificação, né? Pode ser o RG, carteira de habilitação, funcional. O documento do seu CPF, que informa o seu CPF, se não tiver no RG, um comprovante de endereço, último contra-cheque, cópia da sua certidão de nascimento e casamento e da sentença judicial, se houver, tá? Há servidores que têm processo judicial, então eles têm que apresentar. Às vezes a pessoa esquece e o processo volta. As declarações são declarações de R, né? E recibo de entrega ou autorização de acesso do TCU. Isso é importante, porque os servidores, às vezes, põem no processo de aposentadoria aquela declaração de R completa com aquele número que é intransferível, que é pessoal, intransferível, que você utiliza para fazer o seu cadastro no ECAC. Então, quando você faz isso, você dá autorização para outras pessoas, né, se isso cair na mão de um fraudador, utilizar os seus dados, porque ele vai pegar aquele número, vai fazer um cadastro no ECAC, pode fraudar a sua vida. E quando era processo papel, eu cansei de arrancar aquela folha, né? Porque eu falava assim, gente, como que a pessoa põe essa folha? No processo digital eu não posso fazer isso. Então, tomem cuidado, não coloquem seus dados pessoais. E vocês estão vendo aqui que é ou autorização de acesso. Se você não quiser colocar a sua declaração de imposto de renda completa no processo de aposentadoria, que hoje não fica mais aqui em São Paulo, vai lá para o Despex e é em Brasília, vira processo SEI, você não precisa pôr, mas você tem que pôr a autorização de acesso do TCU. Eu aconselho que coloque também o recibo de entrega. Por quê? Já ocorreu de servidor que não entregou a declaração na hora de receber a aposentadoria, não receber a aposentadoria. Então, coloco só o recibo de entrega e a autorização de acesso. Declaração de acúmulo de cargo, emprego ou função pública. Bem, no passado não muito distante, nós tínhamos servidores, ainda temos alguns que estão aposentando, que aposentaram, né, naquelas épocas que você aposentava com 48 anos, e passou em outro concurso e exerce cargo público e vai aposentar de novo. A pessoa conseguiu aposentar 2 vezes. Tem que optar. Acumulação de cargos, servidores não têm, porque os nossos cargos, eles são de jornada exclusiva, né? São exclusivos, então você não pode acumular. Se tiver um acúmulo de cargo, é ilícito. Mas a aposentadoria e pensão ocorre, e aí você vai ter que escolher, tá? Então, tem que ir com essa declaração, e se tiver acúmulo, você vai ter que fazer um termo de opção com a desistência de um deles.
Bem, um termo de opção de percepção de gratificação de desempenho. Isso ocorre muito com os servidores administrativos, né, que eles ganharam judicialmente para levar 100% da gratificação. Então, isso vai depender da carreira e da legislação. Pode ser que com essas reformas nós também venhamos a ficar parecidos com eles, né? Ganharmos gratificações, aí também talvez tenhamos que escolher. Hoje não é o caso. Um termo de DAS quando caso, nesse caso também nós também não temos, porque não vale a pena, né? Haja vista a nossa remuneração, e um termo de responsabilidade, de que as informações são verídicas, verdadeiras. Isso tudo tem no espaço do servidor, tá? Quando você vai lá em espaço do servidor, aposentadoria, você tem toda essa descrição desses documentos. Quanto à certidão de tempo de contribuição, você pode ter certidão de tempo de contribuição, caso você tenha trabalhado na iniciativa privada ou no regime seletista, tá? Porque no regime seletista do INSS, né? No regime seletista é quando você trabalhou numa prefeitura que não tinha regime próprio, ou se você trabalhou numa empresa pública. Então, mesmo órgãos públicos, alguns têm regime seletista. E aí, nesse caso, você vai se dirigir ao INSS. Vai fazer um agendamento no meu INSS ou no 135, vai pegar uma declaração com a sua gestão de pessoas para levar para o INSS de que a certidão será aproveitada aqui na Receita, e você vai conseguir a sua certidão pelo INSS. Caso você tenha trabalhado em um órgão público com regime próprio, você tem que se dirigir ao órgão, porque aí ele vai emitir uma certidão de regime próprio para você. Em relação à insalubridade, né, e aos tempos especiais que o Dr. César citou, o acórdão do STF, esse acórdão saiu uma súmula no dia 15/9 e agora saiu esse acórdão, né? Nós ainda não temos as regras, nós temos as regras antigas, porque é muito recente, saiu agora, 15/9, e geralmente quando sai uma norma nova, nós precisamos de um parecer, de uma nota técnica com a aplicabilidade dessa norma, tá? Então, nós ainda não temos. Mas os servidores que eram do regime geral puderam aproveitar, né? Houve a migração do regime geral para o regime próprio em 11/12/90. Eles puderam aproveitar esses tempos especiais. E aí eles têm que seguir essas ONs, que são as orientações normativas, né? Que tem a documentação necessária para aproveitamento desse tempo. Então, essa documentação você tem que apensar o seu processo de aposentadoria. Em caso de conversão também de fator, né, PCA, você também tem que apresentar laudos e certificações, toda a documentação que você tinha para poder levar para a aposentadoria, senão seu processo volta. A pessoa tem toda a documentação e não põe, o processo volta, e aí ela, às vezes é no momento que ela quer aposentar, né, rápido, e não dá certo. Bem, para você averbar ou solicitar alteração antes de aposentar, caso você tenha certidão e você queira, né, averbá-la para poder trazer tempos, você tem que entrar no espaço do servidor, aí lá tem o módulo requerimento, que é HTTPS, servidor CIGEP Planejamento Gov.br, né, o módulo requerimento. Outra coisa que você tem que fazer é cadastrar seu e-mail pessoal no SEAPNet, quando você entra lá no SEAPNet. Por quê? Hoje você usa o token e entra com a senha do token. Aposentou, não tem mais token. Você quer seu informe de rendimentos, você quer solicitar um benefício, um ressarcimento, você quer fazer qualquer coisa, você não consegue resetar a sua senha. Por quê? Porque você não tem um e-mail, você só tem um e-mail funcional cadastrado. Então, é importante cadastrar o e-mail pessoal para que você tenha acesso às orientações e às informações, inclusive para fazer sua declaração de imposto de renda, né? Para poder receber as informações que o Decipex vai passar para vocês.
Então, é importante cadastrar. Esse termo de responsabilidade de entrega de certidões, ele está em vigor durante a pandemia, né, porque as certidões estão sendo aceitas digitalizadas, e o servidor se compromete pela veracidade das informações e entrega dos documentos assim que voltar ao presencial. Então, é importante que você tenha os documentos originais e você assina um termo de responsabilidade por isso. Bem, como é que vai ficar seu processo de aposentadoria quando você entra com ele? Ele fica com toda esta documentação. Aí o servidor vai ver outras telas lá, se ele entrar no e-processo, que são telas que nós, da gestão de pessoas, colocamos, né? A sua unidade de gestão de pessoas, que é a sua unidade de exercício, ela vai colocar N outras telas de sistema que são exigidas para que o processo de aposentadoria ande. E aí, depois que ele sai do e-processo, ele vai para o SEI e é encaminhado ao SIMP. E aí o servidor sempre pergunta, uma ansiedade, como é que eu consulto o meu processo depois que ele sai da Receita? Aí você vai ter que entrar no Fazenda, Gov.br, né? SEI. E aí coloca o número do seu processo para que você possa visualizá-lo. Como que está o fluxo de aposentadorias hoje? Bem, a aposentadoria, o processo é aberto na unidade de gestão de pessoas, né? Equipe de gestão de pessoas do seu exercício. Com o regimento, nós tivemos uma confusão, porque nós temos pessoas lotadas numa unidade, em exercício em outra, né? E você vai ter que procurar a sua unidade de exercício para enviar seu pedido de aposentadoria. O seu pedido de aposentadoria tem que ser assinado pela sua chefia imediata, mesmo que a sua chefia imediata esteja em outro local. Então, ele pode ser por e-assina, assinador SERPRO, e-processo, mas tem que estar assinado, tá? É uma assinatura obrigatória. Eles devolvem se você encaminhar o processo sem a assinatura do seu chefe imediato. Aí, nós realizamos um cadastro, né? A gestão de pessoas faz todo esse cadastro, porque ela fica fechada uma semana por mês, né, para rodar a folha de pagamento, e às vezes a pessoa quer na hora, não dá para fazer na hora se a folha estiver fechada. Tá? Ele é enviado à SRA, SIMP, né, ele faz uma pré-conferência, o pessoal da Toyoko, em São Paulo, que faz isso. Depois ele é enviado ao DECIPEX. DECIPEX ele está subordinado ao Ministério da Infraestrutura, eles centralizaram as folhas de maio, e agora a análise e a publicação do processo de aposentadoria fica em Brasília, né? Eles transformaram vários ministérios em Ministério de Economia, tudo virou Ministério da Economia, então tinham várias pessoas, eles resolveram centralizar trabalho lá em Brasília, né? Então, esse trabalho está sendo feito hoje, esse DECIPEX, pelo que eu vi, pelo DOU, pelo Ministério da Infraestrutura. E quando a pessoa aposenta, ela sai da nossa folha de pagamento, nós não temos mais acesso a ver seus dados. Então, se você quiser informe de rendimento, nós não vamos ter mais acesso a ver nada. Por isso, cadastre lá sua senha direitinho. Depois ela vai para o controle interno, seu processo de aposentadoria, depois de publicar a aposentadoria, você aposentou, está bem, está na sua casa, mas ainda o processo passa por alguns controles. O controle interno ele é feito pela CGU, que pode vir a pedir documentos, né? Talvez tenhamos que entrar em contato com o servidor, então deixa os dados atualizados, e depois esse controle vai para o TCU, que faz o controle externo e homologa a sua aposentadoria em até 5 anos. Ele tem até 5 anos para homologar a sua aposentadoria. Já ocorreu de alguns servidores terem que voltar a trabalhar, porque o TCU declarou ilegalidade da aposentadoria. Então, assim, é importante, inclusive um estava na Austrália, ele não morava no país mais, estava na Austrália, teve que voltar para o Brasil e voltar a trabalhar mais 3 meses, por conta de um documento que faltou e o TCU
decretou a ilegalidade. Então, é importante que você deixe seus dados, se você for se afastar, deixe um contato, para que isso não venha a ocorrer, tá? Mas isso é exceção, não ocorre comumente, ocorre de vez em quando, com um ou com o outro, mas é importante lembrar para que vocês deixem tudo certo, né? Bem, sejam felizes, né? Depois de tantas regras. Tudo bem? Está. Bom. Estava mandando uma mensagem, por isso estava mandando uma pergunta, por isso que me enrosquei aqui. No meu caso especial, eu tenho e eu acho que mais pessoas têm também, licença-prêmio que eu não gozei. Então, eu gostaria de saber quando é que eu posso pedir isso em pecúnia. Eu posso pedir no momento da aposentadoria? Não. Licença-prêmio hoje, ela não é em atividade, você tem que ter o processo judicial, vários sindicatos já têm processo, vários já ganharam ação, você tem que estar na ação ou entrar com ação individual. Porque só existe licença-prêmio em pecúnia para pessoa que faleceu, né? Legalmente, só a pessoa que faleceu é que tem direito à licença-prêmio em pecúnia. Mas o servidor que não usufruiu da licença-prêmio, ele pode usufruir dela quando aposentar, né? Receber em pecúnia, desde que tenha o processo judicial. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Acho que agora a gente tem algumas perguntas. Qual você quer passar algumas perguntas aqui?